Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com ESG. É uma honra e um prazer ter vocês aqui comigo novamente, acompanhando essa jornada que conecta propósito, estratégias e resultados. Aqui no primeiro Café com ESG, nós falamos a respeito do que é essa sigla, né? Em inglês, Environmental, Social and Governance, que em português significa meio ambiente, social e governança corporativa. Entendemos como o ESG nasceu de uma necessidade de repensar o papel das empresas diante dos desafios ambientais e sociais do século XXI. Porém, ele se tornou hoje uma estratégia essencial para todas as empresas, central na questão da gestão e da competitividade. Hoje, adotar práticas ESG não é mais um diferencial, é uma necessidade. É algo que garante relevância, atrai investimentos e fortalece a reputação das empresas. Isso vai além dos indicadores das empresas, representa uma mudança de mentalidade empresarial, um modelo que une performance econômica e criação de valor sustentável. No fundo, ele nos convida a fazer uma pergunta simples, mas que faz toda a diferença. Qual o impacto que estamos deixando no nosso planeta? E é sobre isso o nosso encontro de hoje, o pilar ambiental, que é o E do ESG. Esse é um ponto de partida de toda transformação. É onde as empresas olham para dentro e perguntam: como estamos cuidando do planeta enquanto crescemos como negócio? Falar de meio ambiente vai muito além de cumprir as legislações ambientais. É falar de eficiência, inovação e rentabilidade. Eficiência energética, gestão de água e efluentes, controle de poluição e gestão de resíduos são apenas alguns temas prioritários que são fundamentais do pilar ambiental e estão ligados com o meio ambiente, mas também com uma gestão mais eficiente das empresas. Reduzem impactos ambientais e melhoram a competitividade das empresas. É claro que não podemos esquecer da biodiversidade. A degradação ambiental, ela impacta diretamente a crise climática que enfrentamos hoje. Proteger os ecossistemas é uma decisão estratégica. E as mudanças climáticas e as desigualdades sociais, elas se interligam, agravando mutuamente e afetando desproporcionalmente as comunidades mais carentes e vulneráveis. Em 2015, na COP21, foi assinado o Acordo de Paris, onde os países se comprometeram a limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Esse compromisso foi reafirmado na COP27. E agora, destaque da COP30, aqui no Brasil. O Brasil também já assumiu metas importantes de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. E o estado de São Paulo também está nesse caminho, assinando o decreto 65.881 em 2021. Quando falamos das emissões de gases de efeito estufa, os famosos GEE, estamos falando de gases que são responsáveis pelo aquecimento global. Eles incluem o CO2, que é o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre outros gases. Eles ficam retidos na atmosfera e formam uma espécie de cobertor, uma camada que aumenta a temperatura da Terra. É por isso que medir, controlar e reduzir as emissões desses gases é essencial para frear os efeitos das mudanças climáticas. Para entender de onde vêm essas emissões, as empresas utilizam 3 categorias chamadas de escopos. O escopo 1, as empresas medem as emissões diretas geradas pela própria produção. No escopo 2, elas medem as emissões indiretas do consumo de energia, por exemplo. E no escopo 3,
Elas medem as emissões da cadeia de valor, fornecedores, transporte e uso de produtos. Esse é o grande desafio, está nesse escopo 3, porque ele representa a maior parte das emissões e envolve toda a cadeia produtiva das empresas. Mas existe um outro conceito que explica tudo isso, que é a pegada de carbono. Ela calcula o total de emissões de gases de efeito estufa causadas por atividades humanas, produtos e organizações. Isso inclui emissões diretas, como queima de combustíveis, e indiretas, como o uso da eletricidade e a produção de bens que consumimos. Mas existe um outro conceito que resume tudo isso: a pegada de carbono. Ela calcula o total de emissões de gases de efeito estufa causadas por atividades humanas, produtos e organizações. Isso inclui as emissões diretas, como queima de combustíveis, ou indiretas, que são o uso da eletricidade e a produção de bens de consumo. A pegada de carbono mede todos os gases de efeito estufa gerados no ciclo de vida completo de um produto, da produção até o seu descarte. Em outras palavras, mostra quanto cada ação humana contribui para o aquecimento global. Conhecer sua pegada de carbono é o primeiro passo para mudar a forma como produzimos e consumimos. E quando falamos em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, cuidar dos recursos é a melhor forma. Precisamos olhar como consumimos e descartamos os produtos. Aqui entra o conceito de economia circular. Ao contrário do modelo tradicional, onde é feita a extração da matéria-prima, a produção do produto, o uso e o descarte, a economia circular, ela propõe um ciclo contínuo. Repensar como vai ser extraído essa matéria-prima, reduzir, reutilizar, reciclar e regenerar. Isso significa criar produtos e processos que gerem menos resíduos e mais valor. A reciclagem é uma das principais portas de entrada desse modelo. Quando os resíduos voltam para a cadeia produtiva, deixam de ser custo e dejeto e tornam-se matéria-prima novamente. Fortalecer esse sistema é um passo essencial para reduzir a pegada de carbono e fortalecer a gestão ambiental eficiente. As empresas adotam práticas de economia circular não apenas para reduzir os impactos ambientais, mas também para aumentar a sua competitividade, lucratividade e reputação no mercado. É o tipo de estratégia que une propósito e inovação. E como vimos, o ESG é, acima de tudo, uma ação coletiva que também está presente no nosso dia a dia. Como nós descartamos o nosso lixo, os produtos que nós consumimos, as marcas, tudo isso faz parte da gente pensar o ESG no nosso dia a dia. O pilar ambiental é o começo de tudo. E quando a empresa entende que crescer e preservar podem caminhar juntos, o E do ESG, ele nos remete às pessoas. Por quê? Quando a gente fala de um planeta, a gente também está falando das pessoas que vivem nele. E esse será o tema do nosso próximo Café com SG. Espero vocês. Até lá! Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto, vídeo e podcast, específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet.